Porque entender os sinais que as faturas mostram e que os processos que você faz demonstram que não vai haver uma baixa de preço, não vai ter uma redução de custos, que os serviços de telecomunicações que a gente tem, pelo menos eu acredito nisso, a gente contrata com valor. A gente deve manter ou reduzir. Para a gente estar, por exemplo, sempre que renova a fidelização, ou sempre que tem alguma coisa, ou todo ano, ou mês sim, mês não, tem um aumento nos custos, não é o ideal, não é uma coisa que eu diga, isso aqui tá bom. Não é. Então, a gente tem que ver coisas que aparecem, seja nos processos que a gente está vendo nas faturas, e que vão mostrar que o caminho que estamos seguindo não é o mais adequado para a redução de custos. Eu consigo enxergar isso, que é importante que você também, como é que eu posso assim, enxergue. Por quê? Eu faço essa atividade de gerenciamento dos recursos de telecomunicações há vários anos. E com base nessa expertise, experiência, juntando tudo que eu já fiz, eu criei uma metodologia chamada Reduza Custo Todo Mês, onde o foco é otimizar as despesas, que tem um pilar chamado de negociação, e o pilar de gestão, que é o gerenciamento, é administrar aqueles serviços envolvidos. Esses dois pilares é que fazem com que a gente tenha mais resultados, pelo menos eu e os meus alunos e, lógico, os clientes que eu gerencio. Nesse contexto, ou seja, na metodologia, esses sinais são mais fáceis de enxergar quando você já faz isso há um certo tempo. Mesma coisa que você perguntar ao mecânico. Tem mecânico que pelo som do veículo, pelo som do que aconteceu, ele já sabe o que é. Basicamente é isso, é otimizar o tempo do que a gente precisa. Mais ou menos isso que a gente consegue fazer. Então, entendendo desses sinais que podem influenciar, a ideia é não ser pego de surpresa, não ter algo que, opa, aconteceu um aumento aqui na fatura, de onde veio, para onde vai, não sei, o aumento está certo, está errado. Uma coisa é aparecer um valor e você fazer um trabalho para entender, e outra coisa é você não ter e não saber por que aquilo aconteceu. Além de evitar o caminho que você está vendo. Já tiveram situações que, quando eu fui visitar um cliente novo, consigo ver se aquela estrutura vai gerar uma economia, vai manter o preço ou vai aumentar. Então, se a gente consegue ver isso, se você tem essa visão, a gente consegue evitar o caminho que vai ser direcionado para aquele contrato. Tem negociações e negociações, mas a gente consegue enxergar basicamente o caminho que vai ser traçado. E, se não cuidar do dia a dia, é como dizem, a grama cresce. Não sei se você já cuidou de jardim, de alguma planta, de alguma flor ou algo do tipo, mas se você não cuidar do dia a dia, ou seja, você está apenas deixando lá, vai morrer. Mas se você faz um trabalho de cuidar daquilo, se você quer ter aquilo, por exemplo, que é a mesma coisa do serviço de telecomunicações, você quer ter. Mas, se você quer ter, vamos lá, uma grama você agoa, coloca água, uma árvore, uma frutífera, uma planta, qualquer coisa desse tipo, você vai ter que no mínimo aguar, botar um adubo, fazer algo do tipo. Nesse contexto, ela vai crescer. E uma grama, por exemplo, você vai ter que podar. Uma planta você vai ter que ir lá cortar, fazer a poda também dela. Então, dos serviços de telecomunicações é a mesma coisa. A gente precisa cuidar. A gente precisa fazer uma estrutura onde o que cresceu a gente otimiza. A gente reduz onde for possível. Nos serviços que eu faço, basicamente todos os contratos negociados de telefonia móvel aí, existem linhas que elas estão utilizando mais do que o contratado, ou tem potencial para utilizar mais, porém não faz. Por quê? Porque acha que aumentando o plano vai pagar mais caro, ou algo do tipo. E em alguns cenários, lógico, não são todos, o aumento de um plano vai fazer até haver uma redução de custos. Então isso é o que poucas pessoas conseguem ver, mas se a gente entender quais são os sinais que existem nas faturas, quais são as informações e o que é que a gente consegue fazer para não baixar o preço, ou seja, aquilo ali está aumentando, está aumentando, está aumentando. Se você não fizer nada, não vai baixar preço. Vai fazer o contrário, vai aumentar. A ideia é você entender esses pontos e saber que esses sinais levam a você não baixar preço, ou seja, só vai aumentar.
Então a ideia é você enxergá-los e evitá-los ao máximo. Se você não consegue sozinho, vá acompanhado e tenha resultados. Simples. Acabei de dar um exemplo. Mecânico. Eu não sei fazer algo no veículo, a não ser coisas básicas. Então eu tenho que contratar um profissional para isso. A parte da grama que eu acabei de falar. Se você não sabe cuidar, chama um jardineiro para isso. E ele vai conseguir fazer aquele trabalho, porque ele é um especialista. Aqui na parte de otimização de despesas, ou seja, aqui são sinais. Mas se você não consegue enxergá-los, não consegue executar, e que está tudo normal, você contrata um especialista, um gestor de telecom profissional, para fazer essa atividade que com certeza você terá resultados.